eu vou pedir muita, muita, muita atenção de vocês. Por quê, gente? Porque é um projeto que nós vamos trabalhar duas situações distintas. Nós vamos trabalhar tanto as finanças da empresa, quanto nós vamos ter uma parte sobre planejamento financeiro pessoal. Então, para a gente aprender a usar melhor o nosso dinheiro, aprender a usar e guardar melhor o nosso dinheiro. Não sei vocês, eu acho isso muito bom. Tá? Então, é o seguinte, gente, vamos lá. Eu queria saber de vocês primeiro. Qual que é a importância, na opinião de vocês, do departamento financeiro? Ou o que ele faz para a empresa? Mexe com o dinheiro. Mexe com dinheiro, tá certo. Que é muito importante, né, para a empresa. Lógico, né? Eu acho que é a Principalmente parte mais pro dono. importante. Ó, eu sempre me preocupo um pouco com essa ideia do a parte mais importante, tá? Porque eu sempre falo, e isso não sou só eu, né? Existem administradores muito mais gabaritados que eu que falam isso, que todas as partes elas são igualmente importantes, porque se uma delas falhar, afeta todo o resto, tá? Então, esse aqui, lógico que ele tem uma importância mais visível, porque ele é o responsável por cuidar do dinheiro que entra e do dinheiro que sai da empresa. Então, o que é que nós vamos ver um pouquinho nesse módulo? Olha só. Nós vamos falar sobre movimento de caixa, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre conceitos bancários. Vamos falar sobre fluxo de caixa, que é diferente de movimento de caixa. DRE, e já aviso para vocês, DRE não tem na apostila, eu trago a mais porque é importante conhecer, hein, gente? O que mais que nós vamos ver? Nós vamos falar sobre cheque e outros documentos da área financeira. E vamos falar sobre as planilhas de controle de contas a pagar e a receber. Ok? Essa é a nossa primeira etapa. A segunda etapa, planejamento financeiro pessoal. Aí é individual de cada um, mas eu vou dar as dicas, eu vou ensinar algumas coisinhas, certo? Só para a gente entender algumas coisas, gente. Nós vamos trabalhar muito com planilhas. Tá? Ah, Marcelo, mas eu estou em casa, eu não tenho computador. Ok, gente, vocês não precisam se preocupar neste momento exatamente, talvez em fazer as planilhas. Mas eu vou pedir muito que vocês prestem atenção, perguntem, tirem dúvidas. A Simone vai ensinar essa questão das planilhas também nas aulas dela, mas não tem jeito. Essa é uma matéria que a minha aula e a da Simone é muito conectada, tá? Então tem que prestar atenção, gente. Não dá para achar que são coisas diferentes, que isso é uma coisa que o pessoal também precisa entender. As três matérias do curso, gente, elas são interligadas, né? Não são cursos totalmente diferentes. Elas são ligadas. Então vamos começar falando sobre o movimento de caixa. Alguém sabe o que é movimento de caixa? A entrada e saída do dinheiro. Entradas e saídas de dinheiro, ok, tá certo. Mas a gente pode melhorar um pouquinho mais. Tá certo, mas dá para melhorar. O que você acha, Natan? Ah, eu ia falar a mesma coisa. Ia falar a mesma coisa. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho além de entradas e saídas de dinheiro. São entradas e saídas de dinheiro, só que é mais importante, vamos colocar aqui, ó. É um estudo das
entradas e saídas de dinheiro dentro de um determinado período de tempo. Certo? Esse período de tempo, normalmente, ele é realizado dia a dia. E por que que a gente faz ele, né? Que já vocês podem ver, tem uma pergunta aqui no alto. Por que fazer? Primeiro, porque a lei manda. Tá? Toda empresa precisa manter o seu fluxo de caixa, seu movimento de caixa. Segundo, para você ter uma organização do que está entrando e o que está saindo. E aqui é muito importante que a gente entenda que nós não estamos falando nesse momento nem de lucro e nem de prejuízo. Por que que a gente não está falando deles? Vamos entender o seguinte. Lucro e prejuízo, eles vão ser obtidos ao final de um exercício que pode ser de 1 ano, pode ser de 6 meses, 3 meses. Cada empresa monta de acordo com a sua estrutura, a sua necessidade. Aqui eu vou saber a minha situação no final do dia. Ah, Marcelo, mas se sobrou dinheiro em caixa, é lucro. Se não sobrou nada, é prejuízo. Vamos novamente, então, pensar o seguinte. Qual é o menor valor que eu posso ter dentro de um caixa? Na pior hipótese do universo. R$ 2. Não, eu posso ter menos que 2. 0. 0. Eu posso não ter nada. Gente, a ideia de prejuízo significa um valor negativo. 0 é negativo? Sim. Não, 0 é 0. Não. Né? A escala numérica, ela é assim, ó. Deixa eu fazer, opa. 0 no meio, né? Isso. Então tá aqui, ó. De um lado, eu tenho os números positivos. Do outro lado, eu tenho os números negativos. E no meio aqui dos dois, eu não vou colocar meio exato, tá, gente? Eu não tô com uma régua, não dá pra eu saber. Mas no meio desses dois caras, tá o 0. Então 0 não é nada. Então no movimento de caixa, no fluxo de caixa, não, gente. Aqui dentro do meu movimento de caixa, eu não defino lucro ou prejuízo, porque o menor número que eu posso ter no caixa é 0. E tem mais. Nem toda saída no movimento de caixa é uma despesa. Então vamos anotar isso aqui, peraí. Nem toda saída no movimento de caixa é uma despesa. Sabe por quê? Porque no movimento de caixa, então vamos anotar do lado de cá agora. Consideramos apenas o dinheiro que se encontra dentro do caixa. Então, por exemplo, a Natana pegou dinheiro do caixa para depositar na conta da empresa. O dinheiro ainda é da empresa, vocês concordam comigo? Uhum. Sim. Mas ele é uma saída aqui no movimento de caixa, porque ele não está mais dentro do caixa. Então deu para entender por que a gente não pode falar de lucro nem de prejuízo aqui? Uhum. Então tá. Beleza. Então, deixa só eu salvar aqui para poder mandar para vocês depois e limpar a tela. Agora, como fazer? Então a gente tem algumas formas. Antigamente, isso aqui era feito num caderno. Então você pegava lá a folha de caderno, aí você colocava lá no topo a data,
Aí você colocava lá quem era o operador que estava mexendo no caixa. Aí você informava aqui o saldo anterior. O que é saldo anterior? É o valor que eu estou abrindo o meu caixa. Porque dá para eu abrir o caixa com zero nele, gente? Aí se abrir com zero não vai ter troco, né? Se precisar, né? Se eu abrir com zero, eu não vou ter troco, exatamente. Aí eu tinha aqui, durante o dia, eu ia registrando as entradas ou Esse saldo saídas. anterior aí todos os caixas é o mesmo valor? Não, vou falar sobre isso já já. É. E aqui no final eu tinha um saldo final, saldo atual. O saldo atual, como que ele é calculado? O saldo atual, vou marcar aqui do lado agora, é igual saldo anterior mais entradas menos o quê? As saídas. E aí, gente, por exemplo, vamos entender o seguinte. Eu abri o caixa, vamos abrir nosso caixa aqui com R$ 100 de troco. E de entradas entrou um total de R$ 400 de vendas. E saiu um total de 200. Qual vai ser meu saldo atual, então? 100 mais 400, 500 menos 200, 300. 300. E aí vem a parte chata. Qual que é a parte chata? Você tem que contar o dinheiro que está no caixa. E o dinheiro que está dentro do caixa tem que dar quanto? Os 300. O valor que der no saldo atual, no final do expediente, é o valor que tem que estar dentro do caixa. Verdade. E aí, gente, não pode ter erro. E aí a gente começa com alguns problemas, tá? Por exemplo, falou lá que tinha que ter saldo atual. Tinha que ter R$ 325,47. E aí o Marcelo fez a contagem e achou lá que tem 320,50. Ixi, deu troco errado. Deu o troco errado, vai descontar do salário do Marcelo. Mas aí vai descontar R$ 5, né? Vai descontar R$ 5. Na verdade, tem que descontar R$ 4,03, né? Que é o que tá faltando. É. Então vai descontar do salário. A lei permite. Então eu já faço aqui um apelo encarecido para vocês, tá, gente? Pegou troco, confere. Se a pessoa deu troco a mais, devolve para a pessoa. Porque às vezes a pessoa não tá num dia legal, tá com problema em casa, né? Aconteceu alguma coisa, ela tá distraída. É um ser humano e todo ser humano pode errar. Então, vamos ajudar também, né? A pessoa não ser prejudicada nessa brincadeira. Agora vamos imaginar diferente. Tinha que dar 325,47 e achou lá 330,50. E aí? Tá sobrando. Deu troco errado, né? Deu o troco errado, né? Sempre deu o troco errado, é mais ou menos isso. Porque hoje em dia é difícil você fazer a venda sem conseguir registrar ela, né? Então, Professor, Oi, e aqueles produtos que tem 99 centavos? vou chegar nele, peraí. Os 1 centavo a mais Vamos chegar nele. que eles pagam.
não vai para o caixa, tá? Esse dinheiro a mais. Ué, Vai para a empresa. Algumas empresas, olha que legal, eu conheço algumas empresas aqui em Rio Preto que elas fazem o caixa durante o mês. Elas vão, por exemplo, porque tem o operador, porque cada caixa, quando você troca o caixa, você tem que fechar aquele caixa, certo? Para evitar erros. Já pensou se esse erro aqui não foi do Marcelo, esse erro foi do Rafael que veio antes dele? E aí o Marcelo que vai ter descontado do salário dele? Então, você fecha o caixa para você manter um controle. Vamos pensar a seguinte situação. Tem algumas empresas aqui em Rio Preto que elas fazem o quê? Elas vão guardando. Então, tudo do caixa do Rafael que foi sobrando, por exemplo, ou que foi faltando, vai marcando durante o mês. Então, se sobrou lá durante o mês R$ 10 e faltou 3, o que eu faço? Eu não desconto do salário do Rafael. Eu abato daqueles R$ 10 e ele fica com 7 para ele. Acho justo. Mas que uma empresa é segurança essa? também, né? É terceirizada? Não, empresa mesmo. Lojas que fazem isso. Ah, Ela mantém o controle e no final, para não ter que ficar necessariamente descontando do salário da pessoa, ela vai manter nesse saldo. Tá? O que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tinha que dar um troco, vou até apagar, que eu salvei a tela, tá, gente? Vocês vão receber essa tela com essas anotações. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um produto que custa lá R$4,98, nem 99, 98. Aí o Rafael deu lá uma nota de R$5. É óbvio que a loja não vai devolver 2 centavos para ele e vai sobrar 2 centavos a mais no caixa nessa brincadeira, né? Tá errado. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a empresa de cobrar mais do cliente. O produto é quanto? É 4,98, né? R$4,98. A loja tem duas escolhas. Ou ela te devolve 2 centavos de troco, ou ela cobra R$4,95 e volta 5. Ué, mas se não pode a mais, então vai voltar 5 centavos? Sim, ela é obrigada. O cliente não pode ser prejudicado. Ou ela põe um preço que permite ela voltar troco, ou ela se vira. O cliente nunca pode ser prejudicado, já que a empresa não vai ter troco. Tá? Ela não pode cobrar a mais de você. É que ninguém sabe disso, quase. Mas está na lei. Já vi acontecer muito isso aí, de pagar 5 e não voltar nada. Hoje em Ô, professor, dia... eu tenho uma parente, lá de Ribeirão. Ela é advogada dessa parte do consumidor. E Certo. ela faz barraco se não devolver os centavos dela. Sim. A empresa ou ela tem que devolver os centavos, ou ela tem que cobrar menos, igual eu tô falando aqui. Tá no Código de Defesa do Consumidor isso. Tá? Se for pego não fazendo isso aí, é multa para a empresa? Olha, infelizmente não vira nada. Tá? Mas, teoricamente, sim. Se você chamar, se você provocar o PROCON, né? Se você, ou seja, ligar, falar, vou fazer a denúncia e tal, eles são obrigados, senão aí sim eles tomam multa. Mas não vai haver fiscalização por conta própria, tá? Ninguém vai sair, a prefeitura ou o PROCON, e ir nas lojas ver se eles estão devolvendo o troco. Deveria, mas não vai acontecer. Então, isso é uma coisa ruim, tá? O que acontece, gente? Isso aqui é um direito que nós temos, só que gera também um problema. Porque vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que chegou no final do dia e a Natana cobrou R$5 do R$4,98. E aí significa que no caixa dela vai ter 2 centavos a mais. Só que o Rafael seguiu a lei e
devolveu os 5 centavos, já que ele não tinha. Rafael tá devendo 5 centavos para a loja. Tá? Tem muito caixa que não vai mesmo fazer isso. Por quê? Porque a loja vai cobrar dele depois. O que também é errado. Eu posso cobrar do caixa por erro, tá, gente? Eu posso descontar do salário dele por erro. Não por ele ter cumprido a lei. Mas, novamente, não vai haver fiscalização. Então, paciência, gente. As empresas ganham muito dinheiro com esses centavos aí, né? Muito. Tá? Isso é triste, mas é a realidade. Agora, deixa eu só abrir aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo aqui minha tela? Uma planilha? Eu tô. Então, olha só, gente, eu montei aqui um modelinho só pra gente entender de uma planilha de movimento de caixa. Então eu tenho lá o nome da empresa. Hoje em dia, gente, isso aqui é feito por sistema, tá? Você não precisa mais montar uma planilha. Agora vamos imaginar o seguinte. Rafael montou um negócio agora. Ele não tem sistema, porque tá pequenininho, ele é MEI. Você vai ter que controlar de alguma forma, não vai? Uhum. Você não vai pagar por um sistema que é caríssimo. Então a melhor maneira da gente fazer é como? Ou no papel, No Excel. ou no Excel. Certo? Então, vamos lá. A Natana, que tava se organizando, né, junto com a colega dela também, negócio do... Era de manicure, Natana? Não. A sua sogra era de doce, né, que ela tava fazendo para vender. Ela ainda tá aí, Natana? Sim, eu tô. Ah, tá. É porque eu tirei o som por causa da minha filha. Ah, tá. Eu tô pensando, falei, será que eu tô falando sozinho aqui, gente? Sim, a minha sogra é doce e eu sou manicure. Isso. Então vamos lá, olha só, eu coloco aqui a data, eu já programei, tá, gente? Eu já organizei ele para ficar com data. O meu, gente, só uma diferença aqui. Visualmente talvez seja diferente daqueles que vocês estão acostumados. O meu não é o Microsoft Excel, eu uso o LibreCalc, que é da plataforma LibreOffice, que é gratuita, para não ter que piratear e nem pagar a licença da Microsoft, que eu não tenho dinheiro para isso. Então, eu uso uma ferramenta gratuita que me dá as mesmas possibilidades. Então, hoje é dia 15/7 Esse LibreOffice é grátis? Ele é grátis. É que o meu Office aqui no computador ele parou de funcionar, tá pedindo um código agora. É, então. Nossa, o meu também tá ruim. Por isso, eu uso o LibreOffice. O LibreOffice ele tem todas as ferramentas do Office. Então ele tem o Word, só que não chama Word, né? Ele chama documentos, se eu não me engano. Então o Calc, que é o Excel, o Apresentações, que é o PowerPoint. Então o operador aqui do nosso caixa é o Marcelo. O saldo anterior, vamos começar aqui com o saldo anterior de R$100. R$100 não quer dizer que é uma nota de R$100, hein, gente? Ele quer dizer que eu tenho R$100. Normalmente esse valor vai estar em valores pequenos. O Rafael me fez uma pergunta. Todo caixa começa com o mesmo valor? Não. E aí entra o movimento de caixa. Você fazer o estudo, lembra que eu falei que o movimento de caixa é um estudo? Uhum. Ele vai servir para a gente entender quais os dias da semana ou do mês que tem maior movimentação para calcular a necessidade de troco. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma banca de revistas, já contei para vocês. A banca de revistas, eu tinha uma situação que era o seguinte: eu funcionava de segunda a segunda, tá? Eu não fechava. Sexta, sábado e domingo eram os dias que vendia
mais. Segunda e terça eram os dias que vendia menos. Então, o que eu sabia? Que sexta, sábado e domingo eu precisava ter mais troco. De manhã, hora que eu abria a banca. E segunda e terça eu vendia tão pouquinho que eu não precisava de muito troco. Só pra vocês terem uma noção de valores, tá, gente? Na segunda-feira eu vendi uma média de R$ 20 por segunda. No domingo eu chegava a vender 350. Nossa. Né? Então, olha a diferença. Com um detalhe, eu tinha um senhorzinho que todo domingo ele aparecia às 15 para as 8 da manhã para comprar um diário da região. Na época, o diário da região custava R$ 2,50 no domingo. E ele chegava lá sempre com uma nota de R$ 100. Nossa. Pra quê? Porque ele ia comprar o jornal para trocar o dinheiro para ir comprar pão. Caramba. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu precisava ter um troco grande no domingo, porque esse senhor ia aparecer lá e ia automaticamente detonar com o meu troco. Ah, Marcelo, era só não vender. Gente, você não pode simplesmente virar para a pessoa e falar, não vou vender para você. Tá? Isso é mal pro negócio. É ruim pro negócio. Então vamos lá, olha só. Na descrição você coloca o quê? O que aconteceu? Por exemplo, venda. Então vamos lá. Aqui, ó. Venda. Venda é uma... Venda é uma entrada ou saída? Ah, entrada. Entrada. Vamos fazer uma venda de 45,75. Certo? Saída eu não vou preencher com nada, porque afinal de contas foi uma entrada. O meu saldo, eu vou fazer o quê? É uma fórmula, se eu estou usando o Excel, gente. Olha só, eu sei que vocês talvez ainda não tenham visto, não tenham talvez ainda conhecimento, mas o que eu vou fazer? Ó, toda fórmula eu começo ela por igual. Vou clicar em quem eu quero, porque quanto eu já tinha no caixa? 100, Entrou mais quanto? 45. Então, mais. Tá? Vou até fazer um teste aqui, ó. Deixa eu fazer um teste. Aqui ele tá puxando, vamos ver. Aqui ele vai puxar o D6. Só que eu não quero D6. Então eu vou pegar aqui. Opa. Aqui eu vou pegar D8 mais B8. Opa. D7 mais B8. E aí vocês vão ver que ele vai pegar para todos eles 145,75 nesse momento. Mas por que ele vai pegar isso? Porque eu não tenho Porque nada aqui tem. somando aqui. Aí eu fiz uma saída de R$ 25. E Marcelo, não mexeu na fórmula. Sim, porque agora a gente vai acrescentar mais uma coisa aqui, ó. Menos esse cara. Vou fazer a mesma coisa nessa segunda e depois a gente arrasta. Menos a saída. E agora nós temos uma fórmula pronta para todos. Só que no final do dia eu tenho que ter um total aqui. Como que eu calculo esse total? É igual aquela fórmula que você passou do Isso, então a saldo gente faz aqui, ó, FT2 mais a igual, entrada. soma, abro Isso. parênteses, clico no primeiro cara aqui, ó, e seleciono até o final. Igual.
soma primeiro até o final. Qual que era a fórmula? Quem lembra? Saldo atual mais entradas menos Saída. saídas. Pronto. Olha, Marcela, deu o mesmo valor. Sim, porque nós não fizemos outras entradas nem saídas, né? Mas se eu vier aqui colocar mais R$ 30, já mudou, ó. Saiu 5. 150. 20. Então, tá? Depois, o que eu vou fazer? Mais pra frente eu vou mandar essa planilha para vocês, para quem quiser. Certo? Deixa eu tirar um save aqui da tela. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Na semana que vem nós vamos começar a falar sobre banco. Então nós vamos entender como funciona, o que é aplicação, o que é conta corrente, os tipos de movimentação, ok? Ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Até semana que vem, gente. Até, Obrigada professor. eu. Tchau, professor. Tchau.